Muito obrigado, Elivaldo, Padre Toninho. E agora nós vamos fazer um contato com Roma. Nós vamos falar com a irmã Francisca da Silva, piauiense. Ela é de José de Freitas, trabalha no Vaticano, na preparação para as celebrações. Ela esteve várias vezes, inclusive, com o Papa Francisco e pode falar um pouco mais com a gente como é que está o sentimento lá em Roma, lá na Itália, depois desse anúncio da morte do Papa Francisco. Irmã Francisca, uma boa tarde para a senhora. Obrigado por nos atender ao vivo, aí direto de Roma. Como é que foi, primeiro, para vocês todos, a informação de que o Papa Francisco havia falecido? Ficamos todos muito assustados, porque ontem, realmente, ele mostrava, claro que estava sofrendo, mas se ele saiu, imaginávamos nunca que hoje ele poderia falecer. Então, quando a gente soube, a gente teve um choque, né? Tem algumas pessoas que dizem que realmente foi pelo AVC que ele teve na noite, mas a gente ficou muito chocado porque foi uma coisa inesperada, e mesmo que sabendo da sua enfermidade, dessa doença, e aí a gente teve que realmente parar as coisas, começou a fechar a cúpula, e muita gente na capela, havia muita gente para rezar, então foi um momento assim de muita tristeza. Ao mesmo tempo sabíamos que é uma Páscoa para ele, foi um descanso, e ele deu tudo, não é? Mas ao mesmo tempo para a gente foi como uma morte de um pai, né? Que a gente corre, a família toda se reúne para rezar e pedir forças, porque a igreja precisa de forças e orações para poder que realmente esse novo Papa seja realmente mandado do Espírito Santo. Esses 3 papas que eu tenho vivido aqui, para mim foram 3 santos, né? É então, verdade, é uma irmã. experiência muito linda. Irmã Francisca, e a senhora teve muitos contatos. Na verdade, o contato com o Papa Francisco fazia meio que parte do trabalho, da missão da senhora aí em Roma. Como é que era o contato pessoal com o Papa Francisco? Era muito, eu nunca tive assim aquele receio. Eu disse até uma vez que quando eu fui confessar, ele também foi confessar, não é? E não é que ele estava confessando outras pessoas, ele foi se confessar. Eu fui de um lado, ele foi do outro. Aí me admirei, digo, meu Deus, o Papa está ali para se confessar, não é? E aí eu queria deixei até o padre confessou para ele, para dizer, é muito simples e ao mesmo tempo, digamos assim, mostrava-se muito humano, como eu disse, nessa simplicidade, levava muita misericórdia, tanto para ele como para os outros. Esse episódio que a senhora relatou, dele se confessando, combina muito perfeitamente com aquilo que ele mesmo dizia, de que ele, né, Papa Francisco, era um pecador. Como é que era para um religioso da envergadura dele se confessar, apesar de santo padre, né, se confessar um pecador? Pois não era, eu ficava admirada, eu digo assim para o padre, ele disse, não, mas eu sou uma pessoa humana, não é? Então essa experiência, eu penso que quem eu confessou ao Papa, que muitas vezes ele ia confessar dele, eu acho que seria uma experiência muito linda, dessa humildade, né? Se via isso. Como antes o padre que falou antes aí, ele falava exatamente dessa sua simplicidade, de viver o evangelho e de encontrar na simplicidade a presença de Deus, não é? Ser humano, mais religioso, é realmente sacerdote e papa. Como é que está o Vaticano nesse momento? Como é que está o trabalho de todos vocês? Como é que está o espírito? Pois não. É intenso e todo mundo muito preocupado, não é? Porque devemos preparar tudo, digamos assim, domingo próximo era para ter Carlos Acutis, a canonização já foi cancelada, tem reuniões, e agora estamos vendo tudo como vai suceder já amanhã, com grandes celebrações, correndo e preparando esse momento muito forte na igreja. Haverá uma preparação para receber os cardeais, né, na casa, onde inclusive era a mesma casa onde morava o Papa Francisco. Esse trabalho vai caber a que grupos aí na igreja? Olha, grupo, geralmente são realmente os bispos, os sacerdotes, mas aqueles que são ligados a Santa Marta, como digamos assim, que realmente é ao redor do Papa. Eles que estão responsáveis para ver essa questão aí de organizar e chamar por exemplo, tem o cardeal nosso da Basílica de São Pedro, que muitas vezes ele realmente ajuda, digamos, a chamar também os outros sacerdotes, ou cardeais que possam estar vindo, né? Quanto tempo a senhora deve passar ainda aí no Vaticano?
é imprevisto, é a terceira vez que eu venho e volto, digamos assim, não é? Porque eu já tive na época de João Paulo II, depois eu voltei para o Brasil, fiquei um pouco de 6 anos, depois me chamaram novamente na época do Papa Bento, e depois eu voltei, fiquei 3 anos, foi na época da Covid, e depois me chamaram novamente, quando eu fui já era a época de Papa Francisco, e já voltei agora, novamente. Agora, quanto tempo é nas mãos de Deus, não sabemos. É possível a senhora estabelecer uma diferença entre João Paulo II, com quem a senhora também teve contato, e o Papa Francisco? A gente pode ter assim, algo que caracterize a personalidade de cada um dos dois? Eu sempre digo que os três são muito, de uma certa forma, cada um diferente, também pelo carisma de cada um. O Papa João Paulo II era muito carismático, naquela época, nossa, acolheu muita gente, foi muito santo realmente. E Papa Bento, meu Deus, foi uma humildade, né? Olha, aquela demissão que ele pediu foi o auge, né? Todo mundo que tem essa força, só santo para fazer aquilo que ele fez. E o Papa Francisco também com uma característica totalmente nova de humildade e de acolher os mais, digamos, longe da igreja. Ele disse, acolher os mais pobres, os mais pecadores, para abrir espaço para a igreja, para as pessoas que não conhecem. Esse também é um aspecto muito importante na igreja, de acolher a todos. Eu queria agradecer à senhora, irmã Francisca, obrigado por conceder essa entrevista, e eu gostaria que a senhora, daí onde está, e sendo uma missionária como é, e tendo contato com o Papa Francisco como teve até ontem, que tipo de mensagem, que tipo de lição a senhora aprendeu dele que a senhora gostaria de transmitir para as pessoas que estão acompanhando o Jornal do Piauí? A missão maior é essa de acolher tudo como dom de Deus. Mesmo que eu sou pequena, eu sou frágil, mas tudo como um presente de Deus que eu posso evangelizar e acolher também os outros como eles são. Porque cada um de nós somos diferentes, não é? Porém, não quer dizer que é menor ou maior. Então, essa humildade de acolher e, ao mesmo tempo, também de aceitar-se como é, não? E dizer, Deus está ali também, naquela outra pessoa que eu não conheço, ou que eu não aceito até, né? Então, essa graça de viver o Evangelho, é isso. Essa simplicidade e acolher e viver o Evangelho na vida de hoje. Quero agradecer a senhora, irmã Francisca, obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, ao vivo, direto de Roma, trazendo detalhes de como é que está o cotidiano lá na região. Agradeço demais. Obrigada, e unido nas orações. Desejo um ótimo dia para a senhora. Irmã Francisca, atendendo a gente direto de Roma, ela, repito, trabalhou ao lado do Papa Francisco nesses últimos tempos, teve contatos com ele frequentes, e falou dessa relação que ele tinha com as pessoas e a simplicidade. Enquanto ela ia se confessar, junto com ela ia o Papa Francisco também fazer a sua confissão. Uma demonstração de humanidade absoluta que o Papa Francisco demonstrou ao longo desse tempo. Não vamos falar mais a respeito desse assunto no Jornal do Piauí de hoje.